Já está gravando. Podemos começar, Angel? O que você acha? Por mim, ok. Letícia, pronta já? Vambora? Sim, vamos. Gente, então vamos lá. Eu me chamo Daniela, eu sou estudante de graduação na Unifran, de fonoaudiologia, tá? Faço parte também do laboratório com a professora Bereta, com o Rangel, de iniciação científica. Eu vou ser uma das mediadoras, junto com o meu amigo Rangel, nesta sala, tá bom? Então, eu vou apresentar o nosso primeiro trabalho, que vai falar sobre arte e educação como campo de conhecimento transformador na socioeducação. Relato de experiência com oficina de circo, com a autora Letícia Soares Viana, Natália de Souza Duarte, Maria Juliana Fagundes Pereira. Lembrando que todos os trabalhos têm 5 minutos para ser apresentado, tá bom? Quando faltar 1 minuto para o final, eu consigo alertá-los, eu e o Rangel, tá bom? Pode começar. Ô, Dani, Letícia, com licença. Se porventura, por algum motivo, estender, tem outras vezes depois. Eu vou criar outro link e coloco no chat aqui, tá ok? A gente migra pro outro. Mas eu acho que não vai dar passando. E a gente faz as considerações no final, tá? Dos trabalhos. Bom, então, esse trabalho, né, é de minha autoria, sou Letícia, assistente social e vinculada ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas para Infância e Juventude da Universidade de Brasília, e ambas as outras autoras também são vinculadas à Universidade de Brasília. Além disso, eu também sou artista circense e arte educadora popular. Bom, começando pela introdução, né, esse então foi um relato de experiência com oficina de circo, através da participação social, né, em uma unidade de internação masculina do sistema socioeducativo do DF, onde os meninos estavam ali cumprindo o final da medida socioeducativa. A fundamentação teórica, né, do trabalho, ela se ancora, então, na pedagogia freiriana, então, com a pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia, as quais elas possibilitam, né, esse espaço de criação de ideias em um espaço criativo e político, aproximando a educação do contexto social e da luta dos oprimidos, e também dos referenciais de arte e educação, com Augusto Boal, trazendo a estética do oprimido e teatro do oprimido, Maria da Glória Gon, com a educação não formal no campo das artes, e a Janaína dos Santos, com um relato de experiência também com oficinas de arte em contexto socioeducativo. Bom, o objetivo, né, então, da nossa oficina foi trabalhar a expressão subjetiva, a coletividade, a autonomia, ressignificar também, né, o espaço da escola em um ambiente socioeducativo, porque aconteceu na escola, né, já vou falar mais um pouquinho sobre isso, com essa promoção de um espaço de arte e cultura, além de trabalhar a emancipação e a criatividade em oposição à opressão, e também os próprios aspectos da consciência corporal, da atividade física, né? Então, levar ali uma atividade também ligada ao esporte para os adolescentes, de uma forma diferente, né? Que muitas vezes eles não têm acesso. Bom, a metodologia, então, vou contar mais ou menos como que aconteceu. Ela aconteceu com 15 adolescentes que cumpriam a medida e 5 oficineiros de circo que foram até a unidade, né, contando comigo. Através de uma articulação com a equipe interna da unidade, começando pela psicóloga da unidade, pelo especialista em música da unidade também, que existe aqui no Distrito Federal, e aí, a partir deles, né, aconteceram as outras articulações internas, as demais articulações dentro da unidade, tanto com a direção da unidade, quanto com a direção da escola que ficava dentro da unidade, para a oficina acontecer lá, inclusive durante um período, uma tarde, né, assim. E aí, a oficina ela teve, então, duração de 2 horas, passando por 6 etapas, ali começando por uma rodada de apresentação, através de uma dinâmica de bolinhas de malabares, depois propusemos uns exercícios de soltura corporal e
caminhadas pelo espaço, depois exercícios de acrobacia em dupla com os meninos, o que fortaleceu ali a coletividade, o cuidado mútuo, né, entre eles. Depois, uma vivência com pernas de pau, que foi algo bem legal, assim, que os meninos nunca tinham tido acesso. Enfim, foi de uma riqueza muito grande, assim, lá, sabe? E também, depois, tivemos umas experimentações com malabares diversos, né, para os adolescentes estarem experimentando isso, e depois uma rodada final de encerramento e breve avaliação da atividade. E aí, né, os resultados de discussão. Eu trouxe aqui algumas fotos, né, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho de como foi, né? E aí, pelas fotos, a gente já consegue ver, né, que a oficina ela realmente promoveu esse espaço de ressignificação, né, da escola. Vocês estão me escutando? Então, né? Eita. Ai, meu Deus. Perfeito, Letícia. Tá? Perfeito. Tá, só Ai, o último só saiu agora a apresentação, mas está tudo perfeito. não, mas Tava eu ainda... Isso, tá aí. Tá, posso continuar, desculpa, gente. Vambora. Aqui o fone aqui. Mas, enfim. E aí a gente viu, né, conseguiu perceber que a oficina ela realmente ressignificou esse espaço da escola, que muitas vezes no socioeducativo é visto pelos adolescentes como mais um espaço punitivo para eles, né? Então, onde eles têm que estar ali só cumprindo, né, aquilo para ser liberados, e muitas vezes com uma defasagem em idade séria muito grande, e sem um engajamento, né, sem um estímulo para eles estarem ali nesse espaço. A oficina ela só finalizou porque realmente a gente precisava finalizar, porque os adolescentes eles queriam continuar ali fazendo as atividades. Também a gente percebeu o enfrentamento à violência institucional, né? Muito percebido através da postura corporal deles, que no início eles chegaram com os braços para trás, a cabeça baixa, fruto, né, dessa violência, dessa imposição, né, dos corpos que são encarcerados, né, que estão ali em contexto de socioeducação, principalmente de internação. E aí isso foi sendo superado ao longo da oficina, porque a gente precisava dessa disponibilidade do corpo, né, dos braços, das pernas, para os exercícios de circo, né? Então, pelas fotos, assim, dá para ver que realmente isso mudou, né, ao longo da oficina, eles foram se disponibilizando mais, assim, para isso, e, enfim, né, soltando mais o corpo. Além disso, promoveu, né, esse momento de integração entre os adolescentes, de cuidado mútuo entre eles, até por questão de segurança, né, nesses exercícios, por exemplo, de acrobacia, de perna de pau, enfim. Também essa conquista de autonomia, né, através dos instrumentos circenses. Então, uma vez que eles conseguiam ali fazer o movimento ou dar os passos na perna de pau, né, eles conseguiam... Letícia, eu preciso que você faça a sua conclusão, por favor. Tá. Beleza. E também a integração entre a equipe socioeducativa e os adolescentes. As considerações finais, então, né, a gente percebeu que a oficina ela mediou as práticas e relações pedagógicas que respeitam, né, os saberes e experiências dos adolescentes em cumprimento de medida e investem nesse potencial criativo através desse trabalho intersetorial, convergindo com os referenciais da pedagogia freiriana e da arte-educação, com os objetivos de promover, né, os direitos desses adolescentes e os objetivos socioeducativos também. É isso. Aí os referenciais teóricos foram esses, né, que usamos, e os meus agradecimentos a todos os atores que fizeram ser possível essa atividade e esse trabalho. Agradeço muito. Parabéns, viu, Letícia? Parabéns, Letícia, excelente trabalho. Podemos dar continuidade, então, Angela? Vambora. Bom, então agora a Sofia Wolf, tá aí? Sofia? Bom, o trabalho da Sofia... Daniela, Oi? verifica se não tem pessoas solicitando entrada aí, por favor. Deixa eu ver. Quer que eu vou chamando o próximo? Você vai verificando. Eu permiti uma pessoa. Tinha uma pessoa. Aí, acho que foi. Pode apresentar, viu, Rangel? Fica à Ok? vontade. É a Sofia agora, né? Pamela. Sofia e Pamela, é isso, né? Elas vão... Oi, já estão preparadas? Já, vou compartilhar, sou só eu que vou estar aqui. Tá, ok.
Pessoal, só aqui para eu poder aprender, eu venho aqui nas pessoas, tem 16 pessoas aqui. Se tivesse pedindo para entrar, estaria aqui pedindo para entrar, eu já dei ok. Tá tudo, é assim mesmo? Isso. E toda hora vai chegar um toquezinho, vai ter um barulhinho aí que marca. Isso. Tá. Ou vai lá nas pessoas e autoriza todos. Tem gente que fica automático também, mas eu também não consegui na minha. Posso iniciar? Pode iniciar. Então, eu vou dizer, quando eu terminar essa apresentação, eu vou estar em trânsito para o meu outro trabalho. Eu vou estar nas discussões, mas acho que por mensagem, tá bem? Ok. Há 4 minutos eu vou levantar a mão aqui. Isso. Combinado. Então, o título do meu trabalho é Educação e Criação, experiências que potencializam o adolescente na socioeducação. Eu sou autora, junto com a minha orientadora Pamela Esteves, somos da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ. A introdução desse trabalho, ela se dá muito a partir das discussões que Foucault traz sobre a socialização dos corpos. Né? Então, quem são os sujeitos que vivem a socioeducação e como resistem ou existem nesse sistema? Então, a gente tem o marco da Constituição Federal de 88, que traz o caráter obrigatório da educação escolar dos 4 aos 17. Então, onde estão esses jovens se não estão na escola? Né? Então, são jovens que são datados, localizados, são jovens, em sua maioria, periféricos, meninos, né, e negros. Então, a gente traz toda essa colocação porque é importante estar colocando. A escola formal, o sistema formal de ensino, ele traz o caráter ambíguo da escola, né? Ao mesmo tempo em que promete emancipação, a gente tem conhecimento como uma via de libertação, também traz a reprodução de violências estruturais e simbólicas. Então, o que é a violência simbólica? O Bourdieu vai dizer para a gente, a violência física é o bater. A gente tem um agente nítido ali, né? A violência simbólica, o agente ele é muito difuso, porque a violência simbólica ela está na linguagem, ela está no currículo, ela está na avaliação. São maneiras que não são tão nítidas. E o tempo inteiro a escola está trazendo um sistema que não é alcançado, né, por todos. E por que não? É uma das minhas referências. Então, o objetivo, né, desse trabalho é evidenciar experiências, pesquisar experiências em que a educação e a criação operam como instrumentos de reconstrução de trajetórias e fortalecimento da autoestima dos adolescentes em medida socioeducativa. Os objetivos específicos são problematizar as práticas escolares que colaboram para a reprodução da violência simbólica no contexto da socioeducação, mapear concepções de educação centradas na vincularidade, no afeto e na criação, investigar as potências do brincar e da arte como experiências de subjetivação na adolescência, refletir sobre o papel da escola na reinvenção dos vínculos sociais. A metodologia é a revisão bibliográfica, com enfoque qualitativo exploratório, articulando, né, Bourdieu, Foucault, que são autores que discutem o fracasso escolar, mas também apontar para aqueles outros autores que vão falar sobre a potência subjetiva. Então, trazer o problema, o desafio, mas também encontrar referenciais teóricos que caminham com uma proposta de saúde e solução. Então, a socioeducação, se escutada a partir das brechas, das frestas, ela pode conter experiências de elaboração e reelaboração do adolescente que sonha, mesmo quando tudo parece interditar essa possibilidade. Então, o sistema educacional ele é enrijecido nos discursos, nas práticas, nos métodos, na avaliação, no currículo. Então, a gente precisa encontrar dentro dessa cultura escolar as frestas ou as ferramentas que abrem espaço para o gesto criador, para o gesto espontâneo. Né? Então, esses adolescentes, vai se criando um estigma, né, por terem cometido atos infracionais, e que isso é a própria violência simbólica, porque eles chegam estigmatizados. Então, como esses rótulos sustentados socialmente, eles constituem a face mais visível da violência simbólica, que os impedem de narrar outras versões de si. E aí a discussão final, né, eu vou trazer o Winnicott, que ele traz o brincar. A criança, quando ela recebe um objeto, ela cria disso um barco, um avião. Né? O brincar ele é sempre dois, ele está sempre no vínculo. Então, quando eu estou trazendo vínculo e afeto como uma proposta, como uma alternativa, né, o brincar ele é isso, o adolescente ele brinca também. Então, quais são essas experiências educacionais que possibilitam esse vínculo, né, essa presença, esse brincar, o brincar como uma expressão vital de pulsão de vida,
né, que permite ao adolescente se vincular ao outro pela via do gesto espontâneo. E, por fim, a colocação, né, que pedagogias são possíveis quando há escuta, como que a arte, o vínculo, o brincar podem atravessar os muros da punição e se converter em travessias. Esses são meus referenciais, né, teóricos e os agradecimentos à minha educadora e ao meu grupo de pesquisa. Obrigada, viu, Sofia? Muito bom. Gente, então vamos para o próximo. Sandrine Gouveia, já está preparada? Oi, eu tô aqui. Vocês me escutam? Sim, Tá de perfeitamente. boa o volume aqui? Pode Beleza, preparar. vou apresentar aqui então, tá? Sim. Chegou aí a apresentação? Sim, chegou. Movimenta ela só para a gente ter certeza que está tudo bem. Volta. Isso. Tá passando? Está passando. Eu não Sandrine, consigo... Oi. tá vendo? O que você não consegue? Desculpa. Eu não consigo ver vocês aqui, então qualquer coisa vocês me chamam, tá? Tá, então quando passar 4 minutos, a gente te avisa para você fazer as considerações, tudo bem? Beleza. Pode iniciar. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço para estar aqui compartilhando com vocês essa experiência que a gente teve, intitulada Do Pancadão ao Rap, Estratégias Encruzilhadas de Cuidado na Socioeducação, né? Essa experiência que eu vou trazer hoje para compartilhar com vocês aconteceu no COMEC, que é o Centro de Orientação ao Adolescente aqui em Campinas, e se deu dentro do âmbito do projeto Quebrada Resiste, que é um projeto que está sendo financiado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Campinas, onde a gente buscou, e eu acho que faz muito diálogo com o que o trabalho da Sofia acabou de apresentar aqui para a gente, né? Buscou justamente explorar o que tem nessas frestas, assim, né? Qual que é essa outra pedagogia que a gente consegue pensar para ampliar, né, os nossos olhares, ampliar o nosso referencial de identidade. Então, o projeto teve como grande objetivo isso, né? Explorar a identidade negra e periférica, buscando, a partir disso, criar conexões, né, e criar uma rede de afetos e de identidade com essas vivências que os adolescentes vão trazendo para a gente, né. Esse projeto teve diversos módulos com temáticas diferentes, a gente passou por mídias sociais, passou pelo módulo de estética, então eles tiveram, na verdade o projeto está em curso ainda, né, ele deve acabar só no ano que vem, e teve esse outro módulo que foi de barbearia, e o módulo que eu vou me ater mais aqui hoje é esse de musicalidade, né, que a gente estava falando da identidade negra periférica a partir desse viés da musicalidade. Então, a gente estruturou, né, essa vivência com os adolescentes a partir de visitas a diversos locais no território, porque isso é um dos pilares fundamentais da nossa metodologia aqui da PSC, né, que é a territorialidade e a grupalidade. Então, a gente fez essas vivências sempre levando em consideração esses pilares fundamentais, e a gente passou por espaços de batucada de carnaval, a gente foi com a bateria alcalina, né? A gente foi na Casa de Cultura Ibaô, aqui também no território de Campinas, e no Quilombo Íris de Jesus. Nessas duas primeiras, aqui na Casa de Cultura Ibaô e na bateria alcalina, a gente se ateve mais a essas expressões tradicionais, né, da musicalidade, e no Quilombo Íris de Jesus a gente falou mais sobre expressões modernas, como o rap e o funk, buscando criar essa conexão de identidade e de pertencimento, né? Que isso é uma coisa muito importante para os adolescentes. Quando eles se sentem vinculados e pertencentes, é quando o trabalho começa a florescer mesmo, né? Então, os resultados principais que a gente obteve dessas oficinas foram diversos, né? Não caberia trazer todos aqui, né? De todos os âmbitos e camadas que a gente pôde observar resultados efetivos, mas eu destaco aqui uma participação muito efetiva dos adolescentes, né? Durante todas as oficinas, foi perceptível
essa vinculação, de fato. Teve até um dia que eu achei muito curioso, né, que a gente teve uma oficina sobre funk, que foi, tipo, foram 2 horas de aula expositiva com slides, que é um formato, assim, que normalmente é difícil, né, de manter com os adolescentes, mas que eles ficaram, assim, completamente imersos, fazendo perguntas, participando, justamente porque trazia uma temática que fazia sentido com as vivências deles, né? E com toda essa identidade, toda essa história que eles trazem também enquanto repertório, né? Para além disso, um outro resultado muito importante foram os diversos debates que a gente pôde fazer acerca de racismo estrutural, do porquê que nenhum deles conhecia esses lugares, apesar de viverem muitas vezes ao lado de um desses espaços que a gente visitou, né? E também da ampliação dessa noção de rede protetiva para que esses lugares também sejam identificados enquanto espaços importantes para esses adolescentes. E, finalmente, como arrematação desse projeto todo, a gente fez uma feira para incentivar, né, toda essa parte cultural, mas também a parte da produção de trabalhos manuais que foram feitos pelos adolescentes. Que foram feitos pelos adolescentes e que eu vou deixar só um trechinho aqui do vídeo nesses últimos 20 segundos que eu tenho de apresentação. Mas faz um tempo que eu tô um pouco por fora. Muito bom. Isso, gente. Obrigada. Muito bom, Sandrine. Parabéns. Gente, então vamos continuar. José Carlos Fernandes. José Carlos. Só um pouquinho. A Edna vai colocar o PowerPoint. Ah, tudo bem. São 2 pessoas. Sim. José Carlos Fernandes vai ser a Edna? É nós 2, a Edna e eu. Tá ótimo, então, pode preparar. Oi, desculpa. Pode preparar o Só trabalho. Ela falou que está colocando. Ela só um pouquinho. Isso. Tá ali a Edna. Deixa eu só abrir aqui. Desculpe, gente. Peraí. Deu certo, Edna? Tá abrindo. Pode preparar. Pode. Consegui? Ok. Só no modo de apresentação agora. Então, tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria estar aqui, vendo esses trabalhos tão bonitos e interessantes. Eu sou o José Carlos Fernandes, sou professor aqui na Universidade Federal do Paraná e estou em companhia da Edna, do Ciência de São Francisco. A gente vai dividir um pouco a apresentação. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar do documentário Tristes Tardes de Domingo. Os 2 meninos que estão ali, Giovanni Sella e Rodrigo Matana, estão na COP, simplesmente assim, e não estão aqui com a gente, tá? A gente partiu, né, dessa experiência em socioeducação e educomunicação do documentário Tristes Tardes de Domingo, que foi um projeto vencedor do Instituto Vladimir Herzog esse ano, né, que premiou com produção de 5 documentários nas 5 regiões diferentes do país, tendo como a base o Atlas da Violência. E o nosso documentário, a nossa pauta premiada, era sobre o assombroso número de adolescentes assassinados em Curitiba e região metropolitana. A nossa região tem cerca de 3 milhões de habitantes, mas ela é superabitada aqui no entorno da cidade de Curitiba. Eu sei que causa alguma impressão para as pessoas quando a gente diz que uma cidade como que tem toda a fama de Curitiba tenha do início dos anos 2000
até 2025, assassinado 15 mil jovens, né, que é um dado que a gente tem, principalmente, obviamente, né, esses jovens têm cor e têm classe social, e o documentário mostra essa realidade a partir de depoimentos de jornalistas que conseguem informações na porta do IML, porque as informações oficiais são subnotificadas, e a gente partiu nesse documentário, a gente vai falar mais adiante, de um jovem que tem rosto nesse universo. Ele se chama Matusalém, o nome é justamente esse. Então, a gente precisava dar o rosto de um desses jovens, porque eles vão para o IML com a seguinte descrição: camisa listrada, tatuagem assim, um assado, negro, aparentemente 20 anos. Né? É isso que fica, e muitas vezes nem a família reclama esse corpo, e eles são só uma estatística. Tá? Bom, então, regra geral, né, o nosso documentário tem 15 minutos, e nós, por uma sorte da vida, tivemos a Edna, né, que trabalha no CES, é uma terapeuta ocupacional, ela vai se apresentar, e ela viu uma notícia sobre o nosso documentário e generosamente nos convidou para essa parceria e para a projeção do documentário para 4 grupos de 5 adolescentes que cumprem medida em regime fechado. Né? Edna, a palavra é tua. Então, boa tarde, muito obrigada. Eu sou a Edna, sou terapeuta ocupacional no Ciência São Francisco há 3 anos. Venho de 11 anos no Ciência Londrina, né, de privação de liberdade. E a história do Ciência São Francisco, ela é permeada por violência. Ela teve uma rebelião em 2017 com 7 meninos decapitados. Então, é uma história que repercute, apesar de tanto tempo, né? É um Ciência antigo, era um educandário a princípio, tem 60 anos de construção, e tem, então, essa história que marcou muito toda a vida dos adolescentes desde então, né? Então, a gente passou por Setembro Amarelo, e pensamos em alguma coisa que pudesse tocá-los no sentido de valorizar a vida, né? A própria vida, e fazê-los refletir sobre a questão do ato infracional e o cumprimento da medida socioeducativa. Então, eu resolvi entrar em contato com os meninos, né, os graduandos do professor Zeca, o Rodrigo e o Giovanni, e nós fizemos as rodas de conversa, então, durante todo o mês de setembro e início de outubro. Houve uma repercussão muito positiva entre os adolescentes, porque nós passamos o documentário para eles, muitos se reconheceram nesse documentário, se reconheceram nesse território, se reconheceram nessas escolas que aparecem. Inclusive, a gente pode disponibilizar, né, professor, o link do vídeo para vocês. É um documentário interessante de se assistir. Ele não só fala da história de um adolescente que é um modelo, um exemplo, né, do que ocorre nesses territórios, mas também um exemplo para os meninos que estão adentrando, sendo cooptados pela criminalidade, né? Usando Curitiba como centro, né, dessas, e a região metropolitana como foco, então, dessa violência que ocorre aqui, né? Os adolescentes que nós temos hoje no São Francisco, eles têm entre 15 e 18 anos, né? E, enfim, se o professor quiser pontuar algumas das características que os adolescentes pontuaram também na exibição do vídeo. Fique à vontade. Eu queria destacar que é um encontro, né, entre a socioeducação e a educomunicação. A gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, conseguir desenvolver um trabalho nas unidades, né, por questões de segurança e tudo mais. Mas esse documentário foi produzido numa perspectiva de educomunicação, no sentido de que a gente não parou no jornalístico, no fato.
das 15 mil mortes, né? A gente tentou mostrar escolas cidadãs que fizeram da violência um assunto a ser discutido, uma compreensão da situação de violência em escolas de Colombo, que é o município vizinho, que é notadamente onde há o maior número de mortes. Mostramos uma professora da Universidade Federal do Paraná, que inclusive está no seminário hoje, a professora Araci, que é aposentada aos 75 anos, se torna conselheira tutelar, né? Pessoas que não desistem dos adolescentes e dos jovens. E principalmente mostramos as batalhas e rimas na periferia, onde esses jovens se pronunciam, né, e colocam a sua voz. E aconteceu que nas próprias reuniões, vários meninos cantaram ou declamaram as suas rimas, né? Então, nesse momento, eles experimentavam outros papéis, que não era esse papel do adolescente que está apreendido. É lógico que não foi um mar de rosas, porque tem uma questão de linguagem, né, que para a Edna é muito mais próximo do que para a gente, que vê como que, de alguma maneira, né, teve um dia que um menino de 15 anos, ele era da comunidade que mostrava o maior número de mortes, e ele ia narrando para os colegas quem eram aquelas pessoas, qual era aquela rua em que aquilo tinha acontecido, e inclusive o professor, que é o momento mais dramático para quem olha de fora, o professor da escola, que diz: esse abacate que vocês vão comer hoje foi plantado pelo Matusalém, que é o nome do menino, um nome muito emblemático, né? O Matusalém da Bíblia viveu 900 anos e o Matusalém da Vila Torres viveu 21. E esse abacate foi plantado por ele, mas ele não está aqui para colher. Então, a partir dos abacates, ele começou a fazer, o professor, que é a personagem do documentário, a fazer uma reflexão. Esse aluno conhecia o professor, conhecia o Matusalém, e ali a gente sentiu as dificuldades de desmontar a lógica deles, né, de linguagem, né, e como é que eles vão descrevendo o mundo no qual eles estavam inseridos. Né? Professor, pode falar. Por favor, indo para a conclusão, assunto essencial, interessantíssimo. Descalça, a vontade de ficar aqui até da noite. A Edna puder voltar só o anterior, um pouquinho, daí só para ver o último item ali, desculpa. Aqui, professor. Não, o outro. Não, esse mesmo. Então, já falamos, né, nas expressões poéticas e a questão da valorização e da desvalorização da vida, que a gente mais saiu de lá perplexo, né, Edna, do que propriamente com respostas, né? Verdade. Porque teve um menino que disse assim: a única coisa, eu sei que eu vou morrer, a única coisa que eu quero saber é se vai doer muito. E a gente ficou assim, diante dessa fatalidade, muito engessado, né? Eu, particularmente, estou aqui pondo a minha fragilidade, eu fui lá mesmo realmente para ver como é a vida dos socioeducadores e como eles têm desafios incríveis a vencer. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Edna. Obrigado, professor. Vamos seguir, então? Pessoal, então vamos seguindo, né? Parou? Geraldo Neves. Isso. Já ia te perguntar se constava aí, porque, na verdade, nós não éramos desse grupo, a gente era das políticas públicas. E aí, Geraldo, você está no nosso grupo, pode preparar a sua apresentação, por favor. Ok. Letícia ou Michele? Estamos aqui. São 5 minutos, tá ok? A hora que tiver com 4 minutos, a gente dá um toque. Desculpa se meu texto ali não deu para dar claro o suficiente. O professor José está aberto o microfone. Seguir um caminho para deixar Professor Zé Carlos. Professor Zé Carlos. O que vai acontecer? Microfone. Já está indo para outras instituições. Já está indo Valeu. Não, ainda não. para outros locais. Microfone aberto. É muito sério. E é para o coletivo proteger, não é? Professor Zé Carlos, microfone aberto. E Michele não está projetando, tá? Tá, vai preparando. Ela está compartilhando a tela, eu acho que já vai a aparecer. Edna está aí também. Se a pessoa não fez nada, Professor Zé Carlos. isso também é muito sério. Zé Carlos Fernandes, microfone aberto. Sim, eu vou fechar. Por isso que a gente precisa de mais Você consegue fechar, Dani, por aí? A gente faz assim. Tudo bem, Paulo? Clica nas pessoas lá. Gente, eu quero. Não. Zé Carlos, professor, Zeca. Desativei.
Ok, Deu certo. Conseguiu, Michele? Letícia, você consegue? Eu acredito que a tela dela está no processo de compartilhar. Está aparecendo aqui que a tela dela está compartilhando. Senão eu compartilho daqui, tá? Tá desligado seu microfone, Michele. Tenta daí ler. Tá? Só um instantinho, tá? Tá ok. Mas aqui estava aparecendo que você estava compartilhando a tela. Se puder tentar de novo, é o tempo que eu abro aqui também. Tá ok. Bom, eu acho que para não prejudicar o evento, eu vou começando aí, né, à medida que for possível, né, projetar algo. Pode ser? Pode, vai se apresentando, Geraldo, o nome do trabalho, as pessoas. Tudo bem. Então, Pode. esse trabalho, ele na verdade, estava enquadrado lá nas políticas públicas, ele é de autoria minha, Geraldo Barros, Ana Cláudia Guedes, que é assistente social, e a Évila também. Tá? Ele diz respeito a uma experiência que nós tivemos agora no Diagnóstico Nacional, né, tinha o objetivo de subsidiar o Plano Nacional, o novo Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, tendo em vista que esse plano aí, ele já cumpriu seu ciclo, né, e precisamos de um novo plano. Então, os dados que a gente dialoga, eles partem de todo esse processo de conversas nos territórios da Amazônia, aqui na região norte, né? Tem como base empírica os 7 seminários estaduais e um regional, e o cruzamento de dados constante em relatórios oficiais, com o nosso referencial teórico, né, que é o Fanon, a Judith Butler e também a Hannah Arendt. E aí, o objetivo é exatamente discutir as identidades de gênero e de raça e a sua consideração no aspecto do direito a ter direito, né, sendo esse um conceito da Hannah Arendt, no sistema socioeducativo. Não foi possível ainda, né, eu vou avançando aqui. A nossa discussão, ela... Já vai aparecer a apresentação, pode continuar. Beleza. Os nossos dados de um conjunto de outros dados, ele está alocado na dimensão das entidades e atenção socioeducativa, onde a gente visualiza ali a redução das unidades e de adolescentes no sistema socioeducativo e a necessidade, né, lógico, de substituir práticas impróprias por práticas mais qualitativas, e nessa direção, né, de criar espaços mais inclusivos para os adolescentes racializados, né, e também as identidades de gênero. Sabendo que um dos enfrentamentos que nós tivemos foi exatamente o apagamento, né, dos dados, são poucas informações que a gente consegue colecionar por conta exatamente, né, de uma prática de invisibilização que os sistemas reproduzem sobre esses corpos, e sabendo que existem já recomendações, né, já desde 2021, 2020, aí, que alguns organismos internacionais e nacionais vêm tensionando essa necessidade de estabelecer indicadores e dados sobre justiça juvenil, dados atualizados, e que esses dados eles sejam cada vez mais interseccionalizados, né? E aí, então, interseccionalizando esses elementos da raça, né, da identidade de gênero, enfim. Letícia, pode ir, que eu estou mais para frente, tá? Aliás, não é essa a apresentação, essa é a da Michele, tá bom? Tem que trocar, é a outra. E aí, nessa discussão, como eu falei, né, uma das nossas ancoragens é o Fanon, né, que vai falar exatamente dessa questão da zona do ser e a zona do não ser, fundada aí na sociedade escravista, né? E aí o Fanon vai falando dessa zona do não ser, que geralmente na nossa sociedade é esse ser racializado, desumanizado, silenciado, e que se mantém, né, sob o controle daqueles que detêm o poder de reconhecer ou não a sua existência e a sua liberdade.
E aí, essa hierarquização racial, que é o mesmo ponto em que a Ana Arendt coloca, né, na sociedade, de quem tem direito e não tem direito, na socioeducação ela vai aparecer, né, sustentada pela própria instituição, que ela deveria ser garantidora de direito, mas acaba, né, ali descumprindo esse papel e reproduzindo a violência estatal, e isso está posto na negação desses corpos, né, dessas identidades dentro do sistema socioeducativo. E aí esse direito a ter direito, ele fica ameaçado, né, o sujeito ele não é reconhecido, não tem o seu corpo político reconhecido. Como elementos, a gente tem aí, é essencial, né, que a Amazônia, a região norte, é uma região marcada por territorialidades diferentes, né, e é uma unidade, por exemplo, não homogênea, e todo esse conceito de adolescente universalizado, né, essa concepção de adolescente como essência universal, moldada pelos nossos saberes médicos, psicológicos, eles não nos servem, porque, muitas das vezes, eles passam, inclusive, a ignorar as identidades de raça, de gênero, né? Isso tem sido um desafio para o sistema como um todo. Nós temos na região sistemas bastante complexos que enfrentam questões e problemas estruturais, e cada sistema dos 7 estados que tem um grau de enfrentamento bastante grande, e exatamente o afastamento dos territórios na Amazônia ele é um dos pontos muito graves na região. Aí o que segue a partir daí do material, não sei se vai dar tempo de projetar, é exatamente essa questão dos dados. Quem são esses adolescentes nesse conta-gota que a gente conseguiu fazer? Né? Então, a maioria dos jovens eles estão em meio aberto, meio fechado é um menor número, e isso para nós seria uma alegria se a Amazônia não tivesse alto grau de genocídio negro. Então, o índice de jovens morrendo, né, sendo assassinados nessas regiões é bastante alto, e às vezes o adolescente em meio aberto, se não tiver bem sustentado esse programa, isso acaba sendo um grande risco, e a gente nos leva até a pensar, né, de uma forma muito ruim, penso eu, né, que estando no sistema, na internação, no meio fechado, ele está até mais protegido que no meio aberto. Né? Então, revertendo um pouco a nossa ótica de proteção. E aí... Geraldo, se puder concluir, por favor, porque você ainda vai apresentar outro trabalho, né? Na verdade, a Michelle vai apresentar. Nós temos um conjunto de documentos estruturantes, como um projeto político-pedagógico, né, e outros protocolos que estruturam a política na região, porém, paradoxalmente, nós verificamos que esses documentos eles não dialogam, sobretudo, com as ações intersetoriais, interseccionais, políticas afirmativas, então falta avançar aí, e eu penso que essa realidade, né, ela conversa muito com os projetos que acabaram de ser apresentados aqui, da necessidade de termos pedagogias emancipadoras, né, pedagogia da encruzilhada e outras, conversando com essa realidade dos adolescentes. Gente, por fim, né, eu trouxe 2 imagens que seria interessante ver, mas fica para outra oportunidade, em que os adolescentes pintam, né, a partir dos seus sentimentos. Tem um quadro que o adolescente pintou e escreveu "Salve Zé Pilintra", mas logo embaixo ele colocou assim, "Tá repreendido". E bem ao lado ele explicou que muitas das vezes nas unidades socioeducativas entram pastores evangélicos, mas não entram conversas e assistência, né, que converse com essa diversidade. Enfim, na consideração teórica final, nós pensamos que o sistema socioeducativo na região ele segue marcado por desigualdades raciais e de gênero, priorizando ainda a disciplina em detrimento da emancipação. Então, garantir esse direito a ter direito, ele exige aí o reconhecimento das histórias, dos corpos e das identidades múltiplas que estão, né, fora ainda desse debate, desse enfrentamento, e aí é preciso incorporar toda essa discussão que o seminário tem trazido nas outras
nas outras atividades. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Geraldo. Excelente trabalho. Uma sugestão é você apresentá-lo ano que vem de novo. Às vezes tem dados novos e representa esse trabalho, tá ok? Excelente mesmo. Vem participar de novo. Ótimo, ótimo. Vocês que vão apresentar também, né? A gente queria acabar 10 para 6 aí, né, no Brasil, e a gente fazer o debate, se puder fazer em 5 minutos, tá? Para a gente poder... Tá. A gente fechamento final. Oi, sou a Caire Michele, já falei, a gente está com instabilidade de internet, tá? Sem Por isso problema. não está conseguindo projetar. Conseguiu, Eu caí Letícia? aqui também, mais Tá? cedo. Então, assim, eu sou Caire Não, Michele, o trabalho... seu está aqui, vou apresentar. Tá, pode fazer. Pode colocar, por favor. Eu sou Caire Michele Alves Alcântara, trabalho com Geraldo, na Secretaria Estadual de Educação, junto com a Letícia. Estamos aí na socialização. E aí eu trago para vocês, dentro da perspectiva do seminário, um pouco sobre educação inclusiva na socioeducação. Que aí, dentro do estado do Pará, a gente é um grande desafio, tanto estrutural quanto de profissionais para atender esses adolescentes. Então, a gente trabalha com um termo de cooperação técnica aqui no Estado, entre a Secretaria Estadual de Educação, que é responsável pela escolarização, e a FASEPA, né, que é responsável pelos alunos em internação. Então, neste processo, nós temos, dentro desse convênio, né, nós temos uma cláusula que diz que a Secretaria tem que ter profissionais de IAA para atendimento desses adolescentes. E aí, o que nós temos observado nos últimos anos, eu estou há 5 anos nesse convênio, e aí, infelizmente, no decorrer deste processo, os profissionais, eles foram lotados em outro lugar, na época, nós não tínhamos alunos com essas necessidades, né? Mas o que nós vemos observando, no decorrer agora do ano letivo, no decorrer de entradas e saídas dos alunos, que cada vez mais a gente tem chegado alunos na escola, né, que a nossa escola é a Escola Antônio Carlos Gomes da Costa, neste contexto. Então, assim, como assegurar esse direito, né, que é um direito subjetivo desses adolescentes, desses alunos, nesses espaços, onde já são negligenciados tantos outros direitos. Então, a gente vive numa briga aqui dentro, né, que eu falo de briga, assim, dentro da Secretaria e da FASEP para garantia desse direito. Então, tanto o CIMAS, né, ele também preconiza que os alunos, eles precisam ter esses direitos garantidos. Então, a maioria dos alunos que chegam nas escolas, pouquíssimos têm os laudos, né, e aí a gente passa por dentro da matrícula, porque para garantir que tem esse atendimento, nós precisamos informar dentro da matrícula que os alunos têm, e aí nós passamos por outros problemas, né, que é a questão de como assegurar esse laudo para os alunos. Então, nós vimos que dentro da nossa escola, né, e aí nós trouxemos até num gráfico, né, que na região, os adolescentes com deficiência em cumprimento de medida socioeducativa na região norte, a gente tem um percentual aí de 11 alunos, mas se nós formos ver dentro do quantitativo de alunos que nós recebemos no decorrer do ano letivo, né, assim, é um número mínimo que tem laudo, que nós conseguimos, e mesmo com esse número quantitativo mínimo, nós não estamos conseguindo garantir esse direito. Então, assim, são discussões, são direitos que estão cada vez mais, são alunos que estão cada vez mais presentes nas nossas unidades, e aí ele perpassa também por a questão da pobreza, de falta de conhecimento da família, da falta de garantia de direitos dos nossos adolescentes. A gente pode passar aqui. Então, aqui, ó. Então, como resultado dessa discussão que nós trouxemos, a gente temos feito um levantamento, de um aumento de 8,2% no número de adolescentes no AEE em medida socioeducativa, de 2023 a 2024. Então, há uma necessidade urgente de políticas públicas, né, que pense nesses adolescentes. Então, 100% deles a maioria deles não tem, né, como eu falei anteriormente, não tem laudo,
nunca passou por um profissional, né? A gente detecta, os professores, no decorrer das aulas, eles começam a detectar que eles têm essas necessidades, então, ainda se falta muita articulação entre a própria FASEP, a secretaria, entre as diretorias de ensino, entre a nossa coordenação, que é a coordenação, que é a COES, que demora muito para dar o retorno. Às vezes, tem alunos que nós solicitamos e aí eles saem, eles terminam de cumprir a medida e nós não temos retorno de atendimento para esses alunos. Então, assim, é latente dentro de um aluno que está cumprindo medida com a necessidade desse atendimento, a questão de fortalecer a intersetorialidade, porque nós temos aqui dentro do Estado vários órgãos, que fazem esse atendimento, mas nós esbarramos também na demora e no próprio preconceito mesmo, quando nós vamos adentrar esses espaços com os alunos que estão cumprindo medidas, aí eles não têm, eu vejo assim que pelo fato dele estar numa medida, essa é uma opinião minha, né? Pelo fato dele estar e necessitar muito rápido, eles têm que ter uma prioridade nesse atendimento. Então, eles ficam no mesmo par ali. A gente está com um exemplo de um aluno lá na escola, que ele está na ficha 900 e pouco. Então, ele vai terminar a medida dele e não vai ter esse direito garantido. Geraldo, tu quer contribuir? Então, assim, as considerações finais, né, defende-se a criação de salas, nós não temos salas, nem espaço, nem profissionais capacitados para atender esses adolescentes, a necessidade de estabelecer essa intersetorialidade entre os outros órgãos que tem dentro do Estado. A educação é reafirmada como um direito humano e um ato político de emancipação, como diz Paulo Freire e Saviano, que com esses sujeitos precisaria ser ainda mais garantido. A AEE é uma condição especial para o direito a ter direito. Sua consolidação na FASEP é urgente para a garantia de inclusão, aprendizagem e dignidade desses adolescentes, não só na FASEP, mas como também na própria Secretaria Estadual de Educação. Então, pensar o AEE na FASEP sobre direito a ter direito é reafirmar o valor de vidas educadas. Esses sujeitos eles precisam ter esses direitos garantidos. Eu acho que está dentro já do meu tempo, né? Sim. Tá, então, trouxe aqui um pouco, né? Eu acho que é mais uma reflexão, não sei como é que está nos outros estados, mas aqui no nosso, nós precisamos avançar muito com relação a esses sujeitos que ainda precisam desses atendimentos especializados dentro da nossa escola. Excelente, Karen, muito obrigado. Geraldo também, vocês já estão convidados para o ano que vem também, para voltar a trazer mais trabalhos, para a gente fazer essa troca. O Brasil é enorme, né? O Brasil é muito rico. Então, o SINAS é para todos, as leis estaduais, mas cada região tem sua característica, né? Cada região tem seu estilo de atendimento, né? Seu estilo de intervenção. Eu mesmo trabalhei 12 anos aqui no estado de São Paulo, na socioeducação, e vocês iam falando, a gente vai revivendo, né? Eu voltava lá em 2011 e vem aquele filme, assim, né? Então, Dani, eu vou ter que entrar às 15 horas na outra oficina que eu vou conduzir, junto com a Juliana, tá? Aí, quem tiver pergunta, tem pergunta no chat? Isso. Podemos já fazer as considerações, Angela? Se tiver alguma pergunta, a gente já faz e já conclui, porque aí eu queria um link aqui, mas eu vou ter que pular para outra sala também. Vocês deixaram os contatos? Isso. Deixaram. Excelentes os trabalhos, né? Muito bons mesmo, desde o primeiro foi da Letícia, né? O primeiro foi né? sobre o circo, né? A parte circense. Isso. Com a educação e criação, do Pancadão ao Rap da Sandrine, excelente também. Professor... Gostei muito também do trabalho sobre a violência simbólica. Acho que é muito importante também, porque são coisas que a gente não vê, né? O sentir, que não é tão visível. Então, a gente precisa trabalhar mesmo com isso. Muito bom, gostei. Gostei de todos, na verdade. Levantou a mão, Amanda? Amanda? Oi, boa tarde. Por favor. Boa tarde, pessoal. Dá para ouvir boa falando, tarde. Né? Sim. Então, eu queria saber se meu trabalho, meu nome, ele está para apresentar.
Nesse grupo? Nesse grupo, isso, porque eu me inscrevi nesse. Deixa eu O ver. Dani. Olha, para mim não veio. Às Eita. vezes foi para outra. É Amanda Rosa Porto? Isso, Amanda Rosa Porto. Amanda, aqui para mim, não me enviaram neste grupo. Não tem o seu nome aqui. O nome dela está no outro trabalho, no outro grupo. É na outra mesa? Na outra mesa. Na outra mesa? Porque eu recebi um e-mail e aí me mandaram um link. Para nós só foi a mudança do Geraldo aqui para nossa sala. E a Amanda, qual que tá aí? Quem que viu da Amanda, por favor? Amanda Rosa Porto. Isso. A Sandrine, viu? Qual que ela tá, Sandrine? Também do Experiências Exitosas, mas tem um outro grupo, né, de Experiências Exitosas. E o horário? O horário é das 15? 14h15, 2h15. Então, você teria Amanda que Porto e Débora Fonseca, né? A gente nós não temos esse nome. Então, eu posso mandar o link aqui, se vocês quiserem. É isso que eu ia fazer agora também. Seria muito interessante. Aqui, ó, gente. É esse link, pelo menos, que eu recebi aqui no... Entra lá e pede para as meninas para você apresentar. Às vezes elas estão com 2 links e já pula para o outro, tá ok? Isso. Tá, eu vou ver esse link. Vê se dá tempo lá. Qualquer coisa, apresenta também de novo ano que vem. Se desse tempo nessa mesa aqui, você podia apresentar tranquila também. Sim. Colega, mas não fica prejudicada, não, né? Fiquei solidário. Não. Tá, fica tranquilo. Aí vem o certificado, vem tudo certinho. Aconteceu uma vez também. Esses links que é uma loucura, né? Tem link eu dei uma perguntada aqui para minha coordenadora. Ela falou que está na modalidade de apresentação. Deixa eu ver aqui. Ela mandou um link aqui. Mas também exitosas, mas ela... O Dani, eu vou ter que entrar na mesa da Juliana. Eu criei esse link aqui, ó. Caso vocês estourem o tempo e antes de cair, se você quiser pular para lá e fazer um debate, só que eu vou ter que receber as pessoas lá. Entendeu? Eu vou estar no link da Dani, na outra mesa. Se vocês entrarem nesse, eu vou recebendo vocês. Isso. Se vocês não tiverem perguntas, você já pode... A gente pode encerrar aqui também. Podemos encerrar, então? Só queria agradecer, achei muito legal os trabalhos, também de saber dessas iniciativas que estão acontecendo em todo o território nacional, né? E dizer que a gente está sempre aberto a parcerias aqui no Comec. Eu deixei o meu e-mail aqui no chat. Caso vocês queiram entrar em contato, assim, fica essa ponte criada entre nós, assim, é sempre muito bom saber de todo o excelente trabalho que tem sido feito pela rede. Excelente, Sandrine. Uma proposta para o ano que vem também é a gente aumentar o tempo de debate, né, com esses links, para a gente ter pelo menos 10 minutos para apresentar com calma e tudo. Sim. Eu tenho uma sugestão pessoal do Pará, é o William Conceição Lazarete, ele era aqui de São Paulo, trabalhou na sua aplicação, hoje ele é professor da Federal do Pará, uma pessoa excelente. Que você Conhecemos. Na sua educação. Conhecemos. Conhece, manda um abraço para ele já participou do nosso seminário. Ele é 1000, ele trabalhou na Fundação Casa, é excelente também. Geraldo, muito obrigado também. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Rangel, se me permite, só uma rápida consideração quando eu cheguei lá no material. Assim, porque no novo plano, né, no novo plano nacional, existem 2 eixos que vão tratar essa questão da diversidade. E é muito importante que todos nós estejamos atentos agora no plano municipal, né, que agora nós passaremos para a construção e revisão dos planos municipais, que essa questão da identidade de gênero e de raça esteja lá, né, muito bem traçadas as discussões e as políticas. Só isso. Excelente. Dani, não esqueça de parar a gravação, tá ok? Senão perde o vídeo. Tá? A hora que der um ok final, sobe lá e clica no vermelho e parar a gravação. Depois chega no seu Gmail e passa para o Lu. Professor, eu vou lá para outra mesa. Pessoal, muito obrigado. Excelente. Obrigada, Angel. Obrigada.
Parabéns, Geraldo. Parabéns, Kari. Obrigada. Parabéns a todos. Parabéns. Tchau. Prazer. Tchau, gente. Prazer.